Abertura com uma música meio misteriosa, câmera aproximando devagar de uma casa antiga, enquanto entra aquele som estranho de vento. Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês logo no começo desse vídeo. Coraline não é filme infantil. E eu sei que muita gente vai discordar porque olha pra animação, vê bonequinho, vê corzinha, vê stop motion e pensa: ah, isso aí é pra criança. Não é. Esse filme aqui é praticamente um trauma coletivo disfarçado de desenho bonito. E talvez seja exatamente por isso que ele ficou tão marcante. Porque pensa comigo, quando eu era mais novo, eu assisti esse filme achando que ia ser tipo uma aventura meio mágica, meio divertida. E do nada, eu tava desconfiando de Botão. Botão, irmão. O filme conseguiu transformar Botão em combustível de pesadelo. Isso não é normal. E o mais absurdo é que Coraline vai ficando mais pesado conforme você cresce. Quando você é criança, você sente medo da outra mãe. Quando você fica adulto, você começa a entender a solidão da Coraline. E aí, o filme bate diferente. A música abaixa um pouco. A história começa de um jeito extremamente desconfortável. A gente vê uma boneca sendo desmontada por mãos metálicas, costurada, recriada, modificada para parecer uma menina específica. E olha como isso já diz muita coisa, sem falar uma única palavra. Esse filme respeita demais a inteligência de quem está assistindo. Ele não fica explicando tudo, igual muito filme moderno faz. E visualmente, essa cena já entrega o tom inteiro da obra. Parece bonito, mas tem alguma coisa errada. Sempre tem. Aliás, um fato muito louco sobre Coraline. Essa animação foi feita em stop motion. Para quem não sabe, os caras literalmente mexiam os personagens milimetricamente para fotografar quadro por quadro. E isso aqui levou anos para ser produzido. Hoje em dia, muito estúdio resolve tudo no computador. Aqui não. Aqui tinha gente movendo sobrancelha de boneco, na mão igual cientista maluco. E talvez seja exatamente isso que deixa o filme tão vivo e tão perturbador. A câmera imaginária corta para Coraline chegando na Pink Palace. Então a gente conhece a Coraline Jones, e eu gosto muito dela como protagonista, porque ela não é aquela personagem infantil perfeita e fofinha. Ela é irritada, sarcástica, impaciente, dramática, ou seja, uma criança de verdade. Ela acabou de se mudar para aquele casarão gigantesco chamado Pink Palace, junto com os pais dela. E cara, que lugar estranho. Tudo ali parece meio morto, meio úmido, meio cansado. E vocês já perceberam como o filme usa cor para manipular nosso sentimento? O mundo real da Coraline é apagado, frio, cinza. Parece sempre chovendo ou prestes a chover. Já o outro mundo? Ah, o outro mundo parece um comercial de margarina no começo. E isso é genial. Porque o filme não tá tentando te assustar logo de cara. Ele tá tentando te seduzir, igual a outra mãe faz com a Coraline. E mano, isso aqui é uma parada que eu só fui perceber anos depois reassistindo. A Coraline não odeia os pais dela porque eles são maus. Ela odeia porque eles estão ausentes. Isso muda tudo. Os pais dela trabalham o tempo inteiro. Eles vivem cansados, estressados. E honestamente, eu acho essa parte muito pesada porque muita gente cresceu assim. Pais ocupados, distraídos, tentando sobreviver. Então, quando aparece alguém oferecendo atenção, comida boa, carinho, diversão, claro que ela vai cair. E é aí que o filme fica perigosamente inteligente. A câmera muda para a cena do Waibe.
Agora vamos falar do Waibe. Primeiro, nome maravilhoso. Segundo, esse moleque claramente nasceu para irritar a Coraline. E sinceramente, as cenas dele são muito boas, porque ele tem aquela energia de garoto estranho de bairro que fala demais quando você só quer ficar quieto. Só que tem um detalhe importante. O Waibe nem existe no livro original de Coraline. Criaram ele para o filme. E foi uma decisão muito boa. Porque além de ajudar nos diálogos, ele deixa a Coraline mais humana. A gente vê ela interagindo, sendo grossa, zoando, ficando desconfortável. E outra coisa, ele ajuda a deixar o silêncio do filme menos pesado. Porque convenhamos, esse filme tem momentos de silêncio absurdamente desconfortáveis. E eu amo isso. Tem filme de terror que fica colocando jump scare de 5 em 5 minutos, porque não confia no próprio clima. Coraline não. Ele deixa você desconfortável aos poucos. É tipo ansiedade em forma de animação. A câmera aproxima lentamente da pequena porta. E aí chegamos naquela maldita portinha. Cara, eu lembro da primeira vez que vi isso quando criança. Aquela portinha minúscula atrás da parede de tijolo parecia a coisa mais fascinante do universo. Porque todo mundo já teve isso quando era pequeno, né? Aquela sensação de que existe alguma coisa escondida na casa. Uma passagem secreta. Um lugar proibido. E o filme usa exatamente essa curiosidade infantil. A Coraline está entediada, sozinha, ignorada. Então aquela porta vira uma promessa. E eu gosto muito de como o filme trabalha os ratos, porque eles aparecem quase como guias. Só que ao mesmo tempo, você sente que tem algo errado. Aliás, os ratos desse filme são assustadores num nível absurdo. E nem fazem quase nada. Isso é talento visual. A música fica mais leve. Então, numa noite, a Coraline segue os ratos e descobre que a portinha agora leva para um túnel. E essa cena é simplesmente perfeita. O túnel parece infinito, meio orgânico, meio vivo, como se ela estivesse atravessando para dentro de outra realidade, ou sendo engolida por ela. E quando ela chega do outro lado, pausa dramática. Tudo muda. A casa tá bonita, a comida parece gostosa, o ambiente é acolhedor, os pais dela finalmente prestam atenção nela. Só que aí o filme mete a primeira facada psicológica. Os botões. Mano, eu não consigo explicar o quanto isso é desconfortável. Porque não é algo monstruoso no sentido tradicional. Não tem sangue, não tem demônio pulando na tela. É só errado. E o cérebro humano odeia coisas quase humanas. A outra mãe parece gentil, o outro pai parece divertido, mas os botões deixam claro que aquilo não é normal. E mesmo assim, a Coraline aceita. Porque criança ignora muito sinal vermelho quando está recebendo atenção. E, sinceramente, muito adulto também. A câmera foca na comida. Outra coisa genial é a comida. Repara como o filme transforma a comida em linguagem emocional. No mundo real, a comida parece sem graça, estranha, sem amor. No outro mundo, tudo parece delicioso, quente, colorido. Isso não é coincidência. A outra mãe literalmente cozinha uma fantasia perfeita. Ela estuda a Coraline. Ela entende o que falta. E entrega exatamente aquilo. A música começa a ficar estranha de novo. Só que conforme a gente assiste, começa a surgir uma sensação horrível. Aquele lugar não existe para fazer a Coraline feliz. Existe para prender ela. E eu acho assustador como o filme fala sobre manipulação sem nunca usar essa palavra.
Porque a outra mãe não força nada no começo. Ela conquista. Ela cria dependência emocional. Ela vira aquilo que a Coraline queria que a mãe real fosse. E isso aqui é muito mais sombrio do que qualquer monstro. A câmera corta para a cena do outro pai cantando. E cara, eu preciso falar dessa música. O outro pai cantando para Coraline é uma das cenas mais estranhas da animação porque ela é feliz demais. Tudo parece exageradamente perfeito. E quando algo parece perfeito demais, geralmente é armadilha. Aliás, o outro pai me dá muita pena. Porque diferente da outra mãe, ele parece preso naquele mundo também. Ele tem uma energia triste escondida. Como se ele soubesse que aquilo tudo é falso. E reassistindo o filme, você percebe vários detalhes pequenos entregando isso. A música para completamente. E é aqui que Coraline começa a entrar na cabeça da pessoa. Porque no fundo, quem nunca sonhou com um lugar perfeito? Um lugar onde todo mundo entende você. Onde ninguém te ignora. Onde tudo parece feito especificamente para você. Só que o filme faz a pergunta mais importante de todas. Quanto custaria viver nesse lugar? Fade lento. E confia em mim, o preço vai ficando cada vez mais perturbador. A melhor coisa de Coraline é que ele não corre. E eu sei que hoje em dia isso parece estranho, porque a maioria dos filmes tenta te prender no primeiro segundo, jogando explosão, gritaria, piada e CGI voando na tela igual comercial de energético. Mas Coraline não tá desesperado para chamar sua atenção. Ele sabe exatamente o clima que quer criar. E depois que a Coraline conhece o outro mundo pela primeira vez, o filme começa a brincar com uma coisa muito perigosa. Comparação. A câmera imaginária volta para o mundo real. Porque quando ela acorda de volta na realidade, tudo parece pior. E isso aqui é muito real, tá? Quando você experimenta uma fantasia perfeita, a vida normal começa a parecer decepcionante. Os pais dela continuam ocupados, a casa continua fria, a comida continua parecendo punição de prisão medieval. Aliás, eu preciso falar da comida do pai dela. Mano, parece que aquele homem cozinha usando ingrediente vencido, encontrado atrás de geladeira de laboratório nuclear. Eu não sei quem teve a ideia de deixar aquela comida tão nojenta visualmente, mas funcionou. Porque você entende instantaneamente por que a Coraline quer fugir dali. E eu gosto muito de como o filme nunca transforma os pais dela em vilões. Isso é importante, porque seria muito fácil fazer os pais dela horríveis só para justificar a outra mãe. Mas não. Eles são só humanos, cansados, distraídos, adultos atolados em trabalho. E acho que muita gente que assistiu Coraline quando criança reassistiu adulto e teve aquela sensação meio triste de pensar: caramba, talvez os pais dela estivessem só tentando sobreviver. A música entra suave. Mas enquanto isso, a Coraline está completamente fascinada pela outra realidade. E aí o filme começa a aprofundar os personagens secundários. E honestamente, os vizinhos desse filme parecem NPC de sonho febril. A câmera corta para as senhoras do andar de baixo. Mrs. Pink e Miss Forcible. Primeiro de tudo, nomes incríveis. Segundo, essas duas parecem personagens inventadas às 3 da manhã, depois de comer queijo estragado. E eu falo isso com carinho. Porque elas são maravilhosamente estranhas. A casa delas parece um museu amaldiçoado de cachorro morto. Tem foto de cachorro, estátua de cachorro, pelo de cachorro, fantasma emocional de cachorro.
E quando eu era mais novo, eu achava elas só engraçadas. Hoje, eu acho elas meio tristes. Porque o filme dá pequenas pistas de que elas já foram estrelas. Já tiveram glamour, já foram admiradas. Agora vivem presas no passado. E olha como isso combina com o tema do filme. Todo mundo em Coraline está tentando escapar de alguma coisa. A Coraline quer escapar da solidão. As velhas escapam para o passado. O pai escapa para o trabalho. A outra mãe escapa criando uma fantasia. Todo mundo ali está fugindo. A câmera aproxima da leitura da xícara. E aí vem aquela cena maravilhosa da leitura da borra de chá, que inclusive é uma cena muito importante e muita gente ignora. Porque pela primeira vez, o filme deixa claro que a Coraline está em perigo de verdade. Até então, tudo parecia estranho, mas ainda mágico. Agora não. As velhas enxergam perigo, e eu adoro como o filme faz isso sem mudar totalmente o tom. Não entra música assustadora do nada. Não aparece jump scare. É só uma sensação ruim crescendo devagar. Tipo quando você percebe que falou besteira numa conversa e fica revivendo aquilo às 2 da manhã. A música muda. Agora, vamos falar do Mr. Bobinski. Pausa. Esse homem é uma experiência. Eu amo ele. Ele parece um personagem que saiu diretamente de um delírio causado por falta de sono. O sotaque exagerado, o físico estranho, a ginástica aleatória, o apartamento azul, o circo de ratos. E mesmo assim, ele acaba sendo um dos personagens mais importantes da história. Porque, diferente dos adultos reais, ele presta atenção na Coraline. Mesmo sendo completamente maluco. E isso é algo que o filme faz muito bem. Os adultos do mundo real são imperfeitos, mas ainda humanos. Os do outro mundo são perfeitos, mas vazios. E aí vem uma das frases mais importantes do filme: não atravesse a pequena porta. Só que vamos ser sinceros? Se alguém fala isso num filme, a pessoa vai atravessar. É lei do cinema. A câmera escurece um pouco. Então a Coraline decide voltar. E, mano, aqui o filme começa a ficar perigosamente sedutor. Porque o outro mundo agora tá ainda melhor. A outra mãe já entendeu exatamente como manipular ela. Ela entrega atenção, entrega carinho, entrega espetáculo, entrega validação. Tudo que a Coraline queria. E eu acho genial como o filme mostra isso através de detalhes pequenos. O jardim. A roupa feita especificamente para ela. A comida perfeita. A sensação de importância. Porque a outra mãe não quer só prender crianças. Ela quer ser adorada. Ela quer controlar. A câmera mostra o jardim imaginário. E, cara, a cena do jardim é uma das coisas visualmente mais absurdas dessa animação. Tudo colorido, vivo, gigantesco. E quando a Coraline vê o próprio rosto desenhado nas flores, é aí que você entende. Aquele mundo inteiro gira em torno dela. Literalmente. E qual criança não gostaria disso? Pensa só. No mundo real, ninguém tem tempo para ela. No outro mundo, tudo existe por causa dela. Isso é perigosamente viciante. A música começa a soar meio artificial. Mas sabe o que deixa tudo mais desconfortável? O excesso. Tudo no outro mundo é bom demais. E felicidade exagerada começa a parecer ameaça. É quase como se o filme dissesse: nada perfeito demais pode ser real. E sinceramente,
Isso vale para muita coisa fora do filme também. A câmera corta para o outro Wybe. Agora vamos falar do outro Wybe. Esse detalhe é muito sombrio. Por que a Coraline reclamava tanto do Wybe verdadeiro? Que a outra mãe criou uma versão sem voz. Olha que pesado isso. No começo parece engraçado. Haha, agora ele não fala. Mas depois você percebe, a outra mãe removeu literalmente a individualidade dele. Ele só existe para agradar a Coraline. E isso é assustador. Porque o outro mundo não é um lugar onde as pessoas vivem. É um lugar onde elas performam. Tudo ali é teatro. Tudo ali foi desenhado para manter a Coraline satisfeita. Até a felicidade parece roteirizada. A música aumenta um pouco. E então vem o show da Miss Spink e da Miss Forcible. E, mano, que sequência insana! Visualmente, isso aqui parece o Sonho de Febre misturado com circo psicodélico. Primeiro elas aparecem velhas, desengonçadas, brigando no palco. E aí, do nada, elas arrancam a própria pele. Como que isso tá num filme para criança? Eu lembro de assistir isso mais novo e pensar, isso não parece permitido. E aí elas viram versões jovens e começam aquele espetáculo surreal flutuando no ar. Aliás, esse filme inteiro parece um pesadelo bonito. É difícil explicar, porque ao mesmo tempo que tudo é mágico, tudo tem um toque grotesco. E o stop motion deixa isso ainda mais forte. As expressões não são fluidas igual a animação digital. Elas têm pequenas imperfeições, pequenos movimentos estranhos, e isso deixa os personagens quase humanos. Quase. E o cérebro humano odeia quase humano. A câmera desacelera. Só que no meio desse espetáculo todo, a Coraline começa a perceber uma coisa. Aquilo nunca acaba. O outro mundo está constantemente tentando impressionar ela. Não existe silêncio. Não existe tédio. Não existe normalidade. É entretenimento infinito. E sabe o que isso me lembra um pouco? Rede social. Pausa curta. Sim, eu tô falando sério. Tudo colorido. Tudo feito para prender atenção. Tudo personalizado para você continuar voltando. E quanto mais você volta, mais difícil fica apreciar a realidade normal. A música fica mais sombria. E então, a outra mãe finalmente revela o preço. Os sons diminuem. Os botões. Cara, essa cena ainda me dá arrepios. Porque até então, a outra mãe parecia só excêntrica. Agora ela vira ameaça. E ela fala aquilo de um jeito tão calmo, tão maternal. Como se costurar botão no olho fosse equivalente a colocar aparelho dental. E é aqui que Coraline muda completamente. O filme para de ser uma fantasia estranha e vira horror psicológico. A câmera foca lentamente no rosto da outra mãe. E sabe o que torna ela tão assustadora? Ela nunca acha que é vilã. Na cabeça dela, ela está oferecendo amor. Só que é um amor possessivo, controlador. Um amor que exige que você deixe de ser quem é. E isso aqui é muito mais assustador do que qualquer monstro genérico. Porque existe na vida real. A música fica silenciosa. E quando a Coraline tenta dormir para escapar, ela acorda ainda lá. Pausa. E mano, esse momento dá um desespero absurdo.
Porque agora acabou a brincadeira. Agora ela tá presa. Fade lento. O problema era o preço. A câmera foca nos olhos de Botão. E finalmente entendemos o significado dos botões. Não era só estética estranha. Era controle. Quando as crianças aceitavam os botões, elas entregavam a própria identidade, a própria alma. E, cara, tem algo profundamente simbólico nisso. Porque Botão não enxerga. Botão é falso. Botão é costurado. É tipo dizer, você não precisa mais ver a realidade, só obedece. Pausa. Pesado, né? Para um desenho. A câmera muda para o outro Waibe. E aí acontece uma das cenas mais tristes do filme. O outro Waibe salva a Coraline. E isso é muito importante. Porque ele foi criado para agradar ela. Sem voz. Sem vontade própria. Mas no final, ele desafia a outra mãe. Mesmo sabendo que isso pode destruir ele. E, mano, isso dói. Porque você percebe que até os personagens criados artificialmente naquele mundo sofrem. O outro Waibe não era feliz. Ninguém ali era. Eles estavam presos em papéis. A música cresce um pouco. E eu adoro como o filme mostra isso sem explicar demais. Hoje em dia, muito roteiro estraga tudo, porque acha que público é burro. Aí aparece o personagem falando. Veja bem, Coraline, este mundo é uma metáfora sobre escapismo e manipulação narcisista. Não. Coraline confia na imagem, no silêncio, no clima. E isso deixa tudo muito mais forte. A câmera volta para o mundo real. Então, a Coraline consegue escapar. Só que quando ela volta, os pais dela sumiram. Pausa. E aqui o filme faz uma coisa genial. Ele destrói a segurança do mundo real também. Porque até então a realidade era chata, mas segura. Agora nem isso. A outra mãe atravessou os limites. Ela não quer mais só a Coraline. Ela quer vencer. A música entra mais pesada. E, mano, tem um detalhe que muita gente não percebe. A Coraline muda completamente depois que volta. No começo do filme, ela era impulsiva, birrenta, imatura. Agora, ela tá assustada. Mas também tá mais esperta, mais observadora, mais adulta. É quase um ritual de amadurecimento sombrio. Como se ela tivesse perdido aquela inocência infantil. A câmera aproxima do gato. Aliás, o gato desse filme é simplesmente um dos melhores personagens já feitos em animação. Porque ele funciona quase como consciência da história. Ele nunca tenta controlar a Coraline. Nunca força decisões. Ele só observa, avisa e deixa ela escolher. Diferente da outra mãe. E isso é importante. Porque amor de verdade não prende, não manipula, não exige perfeição. Pausa curta. E o mais engraçado é que o gato provavelmente entende tudo desde o começo. Ele só sabe que algumas lições precisam ser aprendidas. A câmera fica escura lentamente. Então a Coraline percebe que precisa voltar. Mesmo sabendo o horror que existe lá. Mesmo sabendo que pode não sair viva. E honestamente, é aqui que ela deixa de ser só uma criança curiosa. E vira protagonista de verdade. Fade lento. Porque agora ela não tá indo atrás de aventura.
Ela tá indo pra guerra. A partir daqui, Coraline para de ser apenas estranho. Agora ele vira uma batalha psicológica. A Coraline já entendeu duas coisas muito importantes. Primeira, a outra mãe mente. Segunda, ninguém vai salvar ela. A música começa baixa, quase silenciosa. E isso aqui muda completamente o comportamento dela. Porque no começo do filme, ela reagia como criança. Agora ela começa a pensar, planejar, observar. Ela finalmente percebe que não dá para vencer a outra mãe usando impulso. Tem que usar inteligência. A câmera acompanha Coraline entrando no túnel novamente. E, mano, eu amo como o túnel muda toda vez que ela atravessa. No começo parecia mágico. Agora parece um intestino demoníaco tentando engolir ela viva. Desculpa a imagem mental. Mas é exatamente isso. O stop motion deixa tudo físico demais. Você sente textura naquele lugar. Parece úmido, pegajoso, claustrofóbico. E honestamente, acho que esse é um dos motivos de Coraline envelhecer tão bem. Porque diferente de muito CGI antigo, o stop motion existe fisicamente. A luz bate nos bonecos de verdade. Os cenários existem. As sombras existem. Isso dá um peso absurdo pro filme. A câmera corta pro gato observando. E o gato já sabe que vai dar problema. Aliás, esse gato tem aquela energia de personagem que claramente pagou imposto em outra vida. Ele tá cansado. Ele olha pra Coraline tipo, você fez besteira, agora vamos resolver. E sinceramente, ícone. A música muda quando a outra mãe aparece disfarçada. Então a outra mãe tenta uma última cartada. Ela aparece fingindo ser a mãe real da Coraline. E cara, essa cena é muito desconfortável. Porque a voz dela tá quase certa. O rosto tá quase certo. Mas não é. Tem alguma coisa errada. E esse quase humano continua sendo uma das armas mais fortes do filme. A outra mãe entende pessoas. Mas ela não entende humanidade. Ela consegue copiar comportamento, mas não sentimento real. Tudo nela parece atuação. A câmera aproxima do momento do desafio. E aí entra uma das minhas partes favoritas do filme. A Coraline desafia a outra mãe para um jogo. Pausa. Mano, isso é muito inteligente. Porque finalmente ela para de reagir às regras da outra mãe e cria as próprias regras. Ela usa o ego da criatura contra ela. Porque a outra mãe ama brincar, ama manipular, ama provar que é superior. Então, claro que ela aceita. E é muito interessante porque o filme transforma o clímax numa caça ao tesouro macabra. Não é força física. Não é luta. É inteligência, coragem e percepção. A música ganha ritmo. E outra coisa genial? A outra mãe já tá perdendo o controle. Repara como o mundo dela começa a desmoronar. As cores vão sumindo. As estruturas parecem instáveis. As máscaras dos personagens começam a cair. Porque aquele lugar depende da ilusão. E a Coraline parou de acreditar. Isso é muito simbólico. A câmera mostra o amuleto. Agora precisamos falar do amuleto. Aquele triângulo com o buraco no meio, que inclusive parece objeto amaldiçoado encontrado em brechó esotérico.
mas ele é importante demais. Porque pela primeira vez a Coraline consegue enxergar a verdade. Literalmente. Quando ela olha através do buraco, o glamour desaparece. O mundo revela o que realmente é. E cara, isso aqui é quase metáfora de amadurecimento. Quando você é criança, você aceita a fantasia facilmente. Quando cresce, começa a enxergar as rachaduras. A câmera acompanha a cena do jardim. Então começa a busca pela primeira alma. E a sequência do jardim é simplesmente absurda visualmente. As plantas começam a atacar ela. O jardim perfeito vira a armadilha. E isso faz total sentido. Porque naquele mundo, tudo é condicionado. O amor da outra mãe dura até você desobedecer. Depois disso, tudo vira ameaça. Pausa curta. E, sinceramente, essa é uma das coisas mais assustadoras da personagem. Ela trata afeto como recompensa, não como sentimento. A câmera mostra o outro pai, e então o outro pai aparece. Só que agora ele está completamente destruído. E essa cena me dá muita pena, porque ele claramente não quer machucar a Coraline. Mas a outra mãe controla ele. E olha como isso é trágico. Ele provavelmente foi criado só para cumprir função. Ser divertido. Ser gentil. Ser o pai perfeito. Mas quando ele falha, ela transforma ele em monstro. Isso é pesado. A música desacelera. E aí vem um detalhe que eu acho genial no roteiro. O outro pai ajuda a Coraline. Mesmo morrendo, mesmo sendo destruído, ele ainda tenta salvar ela. Porque diferente da outra mãe, ele desenvolveu empatia, e isso humaniza ele de um jeito muito triste. A câmera muda para o teatro. Depois, a Coraline vai atrás da segunda alma, no teatro. E, mano, essa sequência parece um sonho causado por febre alta e refrigerante vencido. As luzes, as cores, as velhas voando, os cachorros assistindo. Tudo parece completamente insano. Só que agora não é divertido. Agora parece decadente. Como um espetáculo tentando desesperadamente continuar bonito enquanto desmorona. E eu acho isso brilhante. Porque o filme pega elementos que antes pareciam encantadores e transforma em desconforto. A câmera acompanha a perseguição. Quando as Mrs. Pink e Forcible começam a perseguir a Coraline, elas parecem criaturas desesperadas, quase vazias, como marionetes quebrando. E de novo, o stop motion deixa isso perturbador num nível absurdo, porque os movimentos não são perfeitos. Eles são meio travados, meio errados, e isso faz tudo parecer mais assustador. A música aumenta lentamente, e enquanto isso, o mundo da outra mãe continua morrendo. As cores desaparecem, o céu escurece, a lua vira botão. Mano, que imagem genial! A lua literalmente se transformando num botão. O filme está dizendo visualmente que aquele universo inteiro pertence à outra mãe. Ela controla até o céu. Pausa. E aí vem uma coisa que eu acho muito importante. A Coraline para de procurar conforto. Agora ela está lutando pelos outros, pelos pais, pelas crianças fantasmas, até pelo outro Waibe. Ela amadureceu. E isso é muito bonito, porque o filme nunca transforma a coragem em ausência de medo. A Coraline continua com medo o tempo inteiro,
Só que ela continua indo mesmo assim. E isso sim é coragem. A câmera escurece lentamente. Então chegamos na casa do Bobinski. E honestamente, essa parte parece uma bad trip completa. O circo de ratos sai de dentro dele. Tudo parece derreter. O último olho some. E por um segundo, parece que acabou. Que ela perdeu. A música fica quase silenciosa. Mas aí, o gato salva ela. Pausa. De novo. E eu adoro isso porque o filme nunca transforma o gato em herói tradicional. Ele não resolve tudo. Ele só aparece quando necessário. Como uma entidade antiga que conhece as regras daquele lugar. Aliás, existe uma teoria muito famosa de que o gato consegue viajar entre dimensões naturalmente. E, sinceramente, faz sentido. Porque ele parece confortável demais naquele horror todo. Tipo o funcionário antigo de empresa tóxica. A câmera acompanha a Coraline correndo. Então a Coraline finalmente pega o último olho. E o mundo desaba. Literalmente. Tudo vira vazio. Tudo perde cor. Tudo desaparece. Porque a ilusão acabou. E, mano, que mensagem pesada. Fantasias sustentadas por manipulação sempre desmoronam. A música começa a crescer. Só que ainda falta a pior parte. A outra mãe. Pausa. Agora sem máscara. Sem personagem. Sem fingimento. Só a criatura. Fade lento. E cara, ela tá assustadora num nível absurdo. Agora sim, a gente vê a verdadeira outra mãe. A música entra pesada, lenta, quase industrial. Sem maquiagem emocional. Sem comida bonita. Sem sorriso acolhedor. Sem teatrinho de mãe perfeita. Agora ela parece exatamente o que sempre foi. Uma predadora. A câmera imaginária sobe lentamente mostrando a sala destruída. E cara, o design dela nessa parte do filme é insano. Aquele corpo fino demais. As mãos enormes. As pernas parecendo agulha. O jeito que ela se move igual aranha. Tudo nela foi criado para causar desconforto. E sabe o mais assustador? Ela ainda tenta agir como mãe. Mesmo naquele estado monstruoso. Isso é horrível, porque mistura carinho com ameaça. Acolhimento com violência. E o cérebro não sabe como reagir. A câmera aproxima dos olhos de Botão. Aliás, os botões ficam ainda mais perturbadores nessa forma final. Porque agora eles parecem mortos. Sem emoção. Sem humanidade. E eu acho genial como o filme usa olhos o tempo inteiro como símbolo. No mundo real, os personagens têm olhares cansados, distraídos, imperfeitos. No outro mundo, tudo tenta esconder os olhos, porque o olho revela a verdade. Botão não. Pausa curta. Pesado demais para um filme com cachorro dançando. A música cresce. Então a Coraline entra na sala e percebe uma coisa importante. A outra mãe tá desesperada. E isso muda tudo. Porque até agora ela parecia sempre no controle. Sempre calma. Sempre manipulando. Agora não. Agora ela tá irritada. Frustrada. Quase desesperada para manter a Coraline ali. E isso deixa a criatura muito mais perigosa, porque predador desesperado é pior. A câmera acompanha o momento do truque. E aí vem uma das cenas mais inteligentes do filme. A Coraline engana ela. Mano.
Isso é muito satisfatório. Porque desde o começo, a outra mãe sempre teve vantagem psicológica. Sempre controlou o ambiente, as emoções, as regras. Mas agora a Coraline usa inteligência. Ela mente. Ela manipula a manipuladora. Quando ela fala que os pais estão atrás da porta, a outra mãe reage no impulso. E pela primeira vez, perde. Pausa. Isso é lindo narrativamente. Porque a Coraline venceu amadurecendo, não ficando mais forte. A câmera mostra o globo de neve. E então ela encontra os pais presos no globo. E honestamente, isso aqui é muito sombrio. Porque a outra mãe literalmente transformou os pais dela em objeto decorativo. Como se fossem brinquedos. Como se pessoas fossem coisas colecionáveis. E isso combina perfeitamente com a personalidade dela. Ela não ama pessoas. Ela possui. A música fica caótica. E aí começa a sequência final da fuga. E mano, que cena absurda. O gato pula na outra mãe. Arranca os olhos dela. E de repente aquele mundo inteiro vira um pesadelo completo. As paredes parecem teia. O cenário se contorce. A outra mãe se move como um inseto. Tudo parece errado. E eu acho incrível como o filme não economiza nessa parte. Ele deixa a criatura assustadora mesmo. Não suaviza porque é animação. Não transforma em piadinha. Não quebra a tensão. Ele abraça o horror. A câmera acompanha a Coraline subindo. E essa subida pela teia é quase simbólica. A Coraline literalmente escalando para sair do controle da outra mãe, enquanto a criatura tenta puxar ela de volta. É praticamente uma relação tóxica em forma física. Pausa curta. E cara, a mão da outra mãe. Que negócio aterrorizante. Porque mesmo depois da porta fechar, a mão continua viva. Continua tentando. Continua agarrando. E isso é muito importante. Porque o filme está mostrando que certos traumas não acabam instantaneamente. Mesmo quando você escapa, uma parte ainda tenta te puxar de volta. A música desacelera. Então a Coraline finalmente volta para o mundo real. E por alguns segundos, parece que acabou. Os pais estão livres. A casa parece normal. O perigo passou. Mas tem um detalhe genial aqui. Os pais dela não lembram de nada. E eu adoro isso. Porque deixa tudo ainda mais estranho. A experiência da Coraline é só dela. Ela amadureceu sozinha. Ela enfrentou aquilo sozinha. E os adultos nunca vão entender completamente. Pausa. Isso é muito real também. Às vezes, certas experiências mudam você profundamente, enquanto para o resto do mundo foi só um dia comum. A câmera fica mais leve. E aí vem uma das partes mais bonitas do filme. A relação da Coraline com os pais muda, mas não porque os pais viraram perfeitos. Isso é importante. O filme não termina falando: "Nossa, agora tudo é mágico e feliz." Não. Os pais continuam sendo pessoas ocupadas. Continuam falhando. O mundo real não mudou tanto assim. A Coraline que mudou. E isso é muito importante. Porque quando a gente é criança, parece que felicidade depende do mundo ficar perfeito. Quando cresce, você percebe que perfeição nem existe. A câmera aproxima do rosto da Coraline sorrindo. E honestamente,
Esse é um dos motivos de Coraline funcionar tão bem até hoje. Ele entende solidão infantil, entende tédio, entende aquela sensação horrível de achar que ninguém presta atenção em você. Mas também entende outra coisa. Fantasias perfeitas podem destruir você. A música muda lentamente. E agora eu quero falar de uma parada muito interessante sobre a outra mãe. Porque ela é assustadora, mas também meio triste. Pausa curta. Sim, eu sei que ela é um demônio aracnídeo comedor de almas. Mas escuta. Ela cria um mundo inteiro só para tentar ser amada. Isso é bizarro e trágico ao mesmo tempo. Ela não entende amor de verdade. Então ela tenta fabricar, controlar, forçar. Ela acredita que se fizer tudo perfeito, ninguém vai querer ir embora. Só que amor sem liberdade vira prisão. E o filme deixa isso muito claro. A câmera fica mais escura. Tem até uma teoria muito famosa de que a outra mãe já foi humana. Talvez uma mãe. Talvez alguém extremamente solitário. E, sinceramente, o filme nunca confirma nada. Mas eu gosto que exista esse mistério. Porque deixa ela ainda mais perturbadora. Ela parece antiga. Como se existisse há muito tempo, esperando crianças solitárias aparecerem. A música entra melancólica. E, cara, as crianças fantasmas me deixam triste até hoje. Porque elas representam exatamente o que acontece quando alguém entrega completamente a própria identidade para agradar outra pessoa. Elas desapareceram. Viraram ecos. Memórias incompletas. Isso é pesado demais. A câmera acompanha o gato andando. E claro, o gato vai embora no final. Porque ele nunca pertenceu totalmente a lugar nenhum. Ele atravessa mundos. Some. Aparece. Ajuda. Vai embora. E eu adoro isso. Tem personagens que funcionam melhor sem explicação. Quanto mais mistério, melhor. Pausa curta. Aliás, fato curioso. Muita gente acredita que o gato é inspirado no gato de Cheshire, de Alice no País das Maravilhas. E faz muito sentido. Porque os dois funcionam como guias misteriosos dentro de mundos absurdos. Só que o gato de Coraline é muito mais útil. E muito mais debochado. A câmera volta para o Pink Palace. Agora, vamos falar do Pink Palace em si. Porque aquela casa é praticamente um personagem. Tudo nela parece vivo. As portas, os corredores, as janelas. O filme transforma a arquitetura em sentimento. No começo a casa parece estranha, depois acolhedora, depois assustadora. E isso acompanha perfeitamente a visão da Coraline. A música desacelera. E honestamente, uma das coisas mais incríveis de Coraline é como ele respeita crianças. Ele não simplifica emoções. Não infantiliza medo. Não trata a criança como burra. Ele entende que criança sente solidão, sente abandono, sente curiosidade, sente raiva e, principalmente, entende que criança percebe quando alguma coisa está errada. Pausa. Mesmo que adulto ignore. Fade lento. E talvez seja exatamente por isso que esse filme continua assustando tanta gente até hoje. Tem uma coisa estranha em Coraline. Quanto mais o filme vai chegando perto do fim, mais silencioso ele fica. A música entra bem baixa. Não é aquele silêncio confortável.
É aquele silêncio que parece que está esperando alguma coisa errada acontecer. E agora que a mão foi destruída e a chave caiu no poço, por um segundo, dá até para sentir uma falsa paz. Só que o filme não deixa você relaxar. Ele nunca deixa. A câmera imaginária volta para o Pink Palace, porque mesmo depois de tudo, o mundo real ainda tá meio estranho. Não estranho como o outro mundo, mas estranho daquele jeito real. Casa antiga. Pessoas meio distantes. Rotina voltando aos poucos. E isso aqui é muito importante. Porque o filme não quer te vender a ideia de que a realidade vira perfeita. Ele quer te mostrar que ela só continua. A música desacelera. E isso é bem mais honesto. Porque a vida não tem esse botão de final feliz total. Você não derrota o trauma e automaticamente tudo vira comercial de margarina. Você só aprende a lidar melhor. A câmera foca na Coraline. E dá pra ver isso nela. Ela já não é mais a mesma menina do começo. No começo do filme, ela era só curiosa, irritada, impulsiva. Agora ela tá atenta. Ela observa mais. Ela escuta mais. Ela pensa antes de agir. É quase como se ela tivesse envelhecido emocionalmente em poucos dias. Pausa curta. E isso é meio assustador se você pensar, porque ela passou por algo que ninguém mais viu. Ninguém acredita totalmente nela. E isso cria uma solidão diferente. A música entra mais melancólica. Mas aí vem uma das partes mais bonitas do filme. Os pequenos gestos. Porque Coraline não termina com discurso. Termina com mudança sutil. O tipo de mudança que você só percebe se prestar atenção. Os pais dela começam a aparecer mais. Não de forma exagerada, mas presente. E isso já muda tudo. A câmera mostra o cotidiano da casa. E eu gosto muito disso. Porque o filme não transforma os pais em vilões que magicamente viram bons. Eles continuam sendo eles. Cansados, ocupados, imperfeitos. Mas agora existe tentativa. Existe presença. Existe esforço. E isso é suficiente. Pausa. Às vezes a gente cresce achando que amor precisa ser perfeito. Mas não precisa. Ele só precisa existir de verdade. A música fica leve. Agora, a cena das luvas. E, mano, que detalhe simples, mas tão importante. No começo do filme, a Coraline quer aquelas luvas. Ela quer atenção. Ela quer ser vista. E a mãe não dá. Não porque não se importa, mas porque tá distraída, vivendo no automático. E no final, elas aparecem. Sem grande evento. Sem fanfarra. Só aparecem. Pausa. E isso é muito humano. Porque a vida real funciona assim. Às vezes as coisas chegam tarde. Mas chegam. A câmera mostra a Coraline olhando o mundo. E agora ela tá diferente. Ela ainda é criança. Mas tem uma camada a mais ali. Uma consciência. Uma desconfiança saudável. Ela aprendeu que coisas perfeitas demais escondem algo. A música começa a ganhar tensão leve de novo. Só que o filme não deixa isso virar tranquilidade completa. Porque ainda existe o perigo final. Mesmo depois de tudo.
Mesmo depois da chave, mesmo depois da mão, mesmo depois do poço. Alguma coisa ainda está viva. A câmera escurece lentamente. E isso aparece nos detalhes. Pequenos sinais, movimentos sutis, coisas que você quase ignora. Mas o filme não deixa você ignorar. Ele te lembra. Tá resolvido, mas não totalmente. Pausa curta. E isso é o que separa Coraline de um final comum. Ele não fecha as portas com chave e joga fora. Ele deixa uma fresta. A música muda. Agora vamos falar do gato. Porque ele volta de um jeito diferente nesse trecho. Mais calmo, mais observador. Quase como se ele soubesse que o pior já passou, mas ainda não acabou completamente. E isso é muito interessante. Porque o gato nunca entra em pânico. Nunca perde controle. Ele é tipo o único personagem que entende completamente a regra daquele universo. A câmera mostra o gato olhando para Coraline. E tem uma coisa nele que eu acho genial. Ele nunca diz exatamente o que fazer. Ele não manda. Ele sugere. Ele provoca pensamento. E isso é raro. Porque a outra mãe fazia o oposto. Ela controlava tudo. Ele só acompanha. Pausa. E essa diferença é o coração do filme. Controle versus liberdade. A música fica mais séria. Agora, um detalhe que muita gente esquece. Os fantasmas. Porque eles ainda estão ali. Mesmo depois de libertos. Eles não somem completamente. Eles deixam uma marca. E isso é muito simbólico. Porque trauma não desaparece totalmente. Ele muda de forma, mas fica. A câmera escurece mais. E aí vem uma das cenas mais tensas silenciosamente do filme. A mão ainda tentando voltar. Mesmo destruída. Mesmo quebrada. Mesmo jogada no poço. Ela ainda se move. Mano, isso é horror puro. Porque não é mais sobre perigo imediato. É sobre persistência do mal. E isso é muito mais assustador. A música sobe devagar. Mas dessa vez, a Coraline não tá sozinha. O Ibe tá ali. E isso muda tudo. Porque agora existe confiança. Existe parceria. Existe alguém que acredita nela. Mesmo sem ver tudo que ela viu. Pausa. E isso é muito forte. Porque o primeiro filme dela foi solidão. Agora é conexão. A câmera acompanha o momento da destruição final. Então eles conseguem finalmente eliminar a ameaça. A mão some de vez. O perigo físico acaba. E por um segundo, tudo fica quieto. Estranhamente quieto. A música desce. E agora o filme faz uma coisa muito inteligente. Ele não celebra demais. Ele não grita vitória. Ele só respira. Como se estivesse dizendo: ok, isso passou, mas aprende com isso. A câmera mostra o jardim. E o jardim, agora é diferente. Mais simples. Mais vivo de verdade. Sem exagero. Sem fantasia forçada. Só natureza. Só realidade. Pausa curta. E isso é lindo. Porque mostra que o filme não odeia a imaginação. Ele só odeia a manipulação. A música fica suave. E aí o filme vai chegando cada vez mais perto do encerramento. Mas ainda tem uma última coisa importante. Uma última reflexão escondida.
E isso vai ficar mais claro no final. Agora, a gente entra numa parte do filme que é estranhamente calma. Mas é uma calma que não é conforto. É tipo aquele silêncio depois de uma tempestade pesada, quando você ainda não sabe se acabou mesmo. A música fica bem leve, quase distante. Porque depois de tudo que aconteceu, depois da outra mãe, depois da mão, depois do poço, o mundo real parece normal demais. E isso é uma sensação muito específica. Quando você passa por algo muito intenso, o cotidiano fica meio irreal. Tipo, como se nada tivesse acontecido. A câmera acompanha a Coraline dentro da casa. E o mais interessante aqui é que ninguém mais vive o trauma dela. Só ela. Os pais dela não lembram. O Ibe não viu tudo. Os vizinhos continuam a vida deles. E isso cria uma solidão muito particular. Porque a Coraline mudou, mas o mundo não acompanhou. Pausa curta. E isso é muito mais comum na vida real do que parece. A música entra suave. Agora, uma coisa que eu adoro nesse final do filme é como ele não tenta transformar a Coraline em adulta. Ela não vira madura demais, de repente. Ela continua sendo criança, mas uma criança que aprendeu a olhar melhor. E isso faz toda a diferença. A câmera mostra o cotidiano voltando. Os pais estão mais presentes. Não perfeitos, mas presentes. E isso aqui é muito importante, porque o filme não romantiza a mudança radical. Ele trabalha com ajuste, pequenas melhorias, pequenos gestos, coisas simples. A cena das luvas volta na memória. E, mano, essas luvas. Eu sei que parece bobagem ficar voltando nisso, mas não é. Porque o filme usa esses detalhes para dizer uma coisa muito clara. Amor não precisa ser grandioso, precisa ser percebido. Pausa. E isso muda completamente a forma como você entende os pais dela. No começo parecia negligência, mas no final você entende que era distração. Coisa de adulto sobrecarregado. A música fica um pouco mais melancólica. E agora, a gente precisa falar de algo mais profundo. O que exatamente a outra mãe representava? Porque ela não é só um monstro aleatório. Ela é uma ideia. A câmera escurece levemente. Ela é a fantasia perfeita. A promessa de um mundo onde ninguém te ignora. Onde tudo gira ao seu redor. Onde você nunca sente solidão. Mas o preço disso é perder quem você é. Pausa curta. E isso é o ponto central do filme. Porque a outra mãe não queria só companhia. Ela queria posse. Ela queria substituir o mundo real. Ela queria ser tudo. A música sobe levemente. E isso aqui é importante demais para passar batido. Porque ela não força amor. Ela simula amor. Ela constrói um ambiente onde você acha que está sendo amado. Mas, na verdade, você está sendo moldado. A câmera mostra o gato na janela. E é por isso que o gato é tão importante. Ele nunca oferece nada. Nunca promete nada. Ele só observa e fala a verdade quando precisa. Ele é o oposto completo da outra mãe. Um representa controle. O outro representa liberdade. Pausa. E liberdade nem sempre é confortável, mas é real. A música fica mais leve. Agora, uma coisa que muita gente não fala sobre esse final. A Coraline nunca esquece completamente o que aconteceu. Mesmo que ninguém valide totalmente.
mesmo que ninguém entenda completamente. Ela lembra. E isso é muito importante, porque trauma não vira história bonitinha. Ele vira parte de você. A câmera acompanha ela olhando o jardim. Mas o filme não transforma isso em algo sombrio demais. Ele equilibra. Ele mostra que dá para seguir em frente mesmo com memória pesada. Isso é maturidade emocional. Pausa curta. E agora vamos falar do Waibe de novo. Porque o arco dele fecha de um jeito bem sutil. No começo, ele era só o garoto estranho. No final, ele vira alguém que participou da salvação dela. Sem precisar de reconhecimento exagerado. Sem discurso. Só ação. A música fica calma. E isso é muito bonito. Porque o filme não força a amizade. Ele constrói. Pequeno momento por pequeno momento. A câmera escurece. Agora, uma coisa muito interessante sobre o Pink Palace. Ele nunca muda fisicamente de forma absurda, mas ele muda na forma como a gente enxerga. No começo parecia frio. No meio parecia ameaçador. No final parece casa. E isso é percepção, não arquitetura. Pausa. E isso é genial. Porque o filme está dizendo que o ambiente não muda sozinho. Quem muda é você. A música sobe levemente. E agora a gente chega numa das partes mais simbólicas do final. A sensação de encerramento incompleto. Porque tudo foi resolvido. Mas não de forma grandiosa. Foi resolvido de forma humana. A câmera mostra Coraline em silêncio. E isso é raro no cinema. Principalmente hoje. Porque muita história precisa de explosão emocional no final. Coraline não. Ele só deixa as coisas assentarem. Pausa curta. E isso deixa o filme mais maduro do que parece. A música fica mais profunda. Agora, uma coisa que muita gente sente, mas não consegue explicar depois de ver o filme, é que ele não é sobre vencer o mal. Ele é sobre escolher realidade. Mesmo quando ela não é perfeita. A câmera escurece lentamente. E isso muda tudo. Porque o outro mundo nunca foi uma alternativa real. Ele era uma fuga. Um atalho emocional. Mas atalhos sempre cobram preço depois. Pausa. E a Coraline aprende isso da pior forma possível. A música desacelera. Agora a gente está quase em conquista. Ela cria dependência emocional. Ela vira aquilo que a Coraline queria que a mãe real fosse. E isso aqui é muito mais sombrio do que qualquer monstro. A câmera corta para a cena do outro pai cantando. E cara, eu preciso falar dessa música. O outro pai cantando para Coraline é uma das cenas mais estranhas da animação porque ela é feliz demais. Tudo parece exageradamente perfeito. E quando algo parece perfeito demais, geralmente é armadilha. Aliás, o outro pai me dá muita pena. Porque diferente da outra mãe, ele parece preso naquele mundo também. Ele tem uma energia triste escondida. Como se ele soubesse que aquilo tudo é falso. E reassistindo o filme, você percebe vários detalhes pequenos entregando isso. A música para completamente. E é aqui que Coraline começa a entrar na cabeça da pessoa. Porque no fundo, quem nunca sonhou com um lugar perfeito? Um lugar onde todo mundo entende você. Onde ninguém te ignora. Onde tudo parece feito especificamente para você.
Só que o filme faz a pergunta mais importante de todas. Quanto custaria viver nesse lugar? Fade lento. E confia em mim, o preço vai ficando cada vez mais perturbador. A melhor coisa de Coraline é que ele não corre. E eu sei que hoje em dia isso parece estranho, porque a maioria dos filmes tenta te prender no primeiro segundo, jogando explosão, gritaria, piada e CGI voando na tela igual comercial de energético. Mas Coraline não tá desesperado para chamar sua atenção. Ele sabe exatamente o clima que quer criar. E depois que a Coraline conhece o outro mundo pela primeira vez, o filme começa a brincar com uma coisa muito perigosa: comparação. A câmera imaginária volta para o mundo real. Porque quando ela acorda de volta na realidade, tudo parece pior. E isso aqui é muito real, tá? Quando você experimenta uma fantasia perfeita, a vida normal começa a parecer decepcionante. Os pais dela continuam ocupados, a casa continua fria, a comida continua parecendo punição de prisão medieval. Aliás, eu preciso falar da comida do pai dela. Mano, parece que aquele homem cozinha usando ingrediente vencido, encontrado atrás de geladeira de laboratório nuclear. Eu não sei quem teve a ideia de deixar aquela comida tão nojenta visualmente, mas funcionou. Porque você entende instantaneamente por que a Coraline quer fugir dali. E eu gosto muito de como o filme nunca transforma os pais dela em vilões. Isso é importante, porque seria muito fácil fazer os pais dela horríveis só para justificar a outra mãe. Mas não. Eles são só humanos, cansados, distraídos, adultos atolados em trabalho. E acho que uma cartada. Ela aparece fingindo ser a mãe real da Coraline. E cara, essa cena é muito desconfortável. Porque a voz dela tá quase certa. O rosto tá quase certo. Mas não é. Tem alguma coisa errada. E esse quase humano continua sendo uma das armas mais fortes do filme. A outra mãe entende pessoas, mas ela não entende humanidade. Ela consegue copiar comportamento, mas não sentimento real. Tudo nela parece atuação. A câmera aproxima do momento do desafio. E aí entra uma das minhas partes favoritas do filme. A Coraline desafia a outra mãe para um jogo. Pausa. Mano, isso é muito inteligente. Porque finalmente ela para de reagir às regras da outra mãe e cria as próprias regras. Ela usa o ego da criatura contra ela. Porque a outra mãe ama brincar, ama manipular, ama provar que é superior. Então, claro que ela aceita. E é muito interessante porque o filme transforma o clímax numa caça ao tesouro macabra. Não é força física. Não é luta. É inteligência, coragem e percepção. A música ganha ritmo. E outra coisa genial? A outra mãe já tá perdendo o controle. Repara como o mundo dela começa a desmoronar. As cores vão sumindo. As estruturas parecem instáveis. As máscaras dos personagens começam a cair. Porque aquele lugar depende da ilusão. E a Coraline parou de acreditar. Isso é muito simbólico. A câmera mostra o amuleto.
Agora precisamos falar do amuleto. Aquele triângulo com o buraco no meio, que inclusive parece objeto amaldiçoado encontrado em brechó esotérico. Mas ele é importante demais, porque pela primeira vez a Coraline consegue enxergar a verdade. Literalmente. Quando ela olha através do buraco, o glamour desaparece. O mundo revela o que realmente é. E cara, isso aqui é quase metáfora de amadurecimento. Quando você é criança, você aceita a fantasia facilmente. Quando cresce, começa a enxergar as rachaduras. A câmera acompanha a cena do jardim. Então começa a busca pela primeira alma. E a sequência do jardim é simplesmente absurda visualmente. As plantas começam a atacar ela. O jardim perfeito vira armadilha. E isso faz total sentido. Porque naquele mundo, tudo é condicionado. O amor da outra mãe dura até você desobedecer. Depois disso, tudo vira ameaça. Pausa curta. E, sinceramente, essa é uma das coisas mais assustadoras da personagem. Ela trata afeto como recompensa, não como sentimento. A câmera mostra a ela olhando o jardim. Mas o filme não transforma isso em algo sombrio demais. Ele equilibra. Ele mostra que dá para seguir em frente mesmo com memória pesada. Isso é maturidade emocional. Pausa curta. E agora vamos falar do Waibe de novo. Porque o arco dele fecha de um jeito bem sutil. No começo, ele era só o garoto estranho. No final, ele vira alguém que participou da salvação dela, sem precisar de reconhecimento exagerado, sem discurso, só ação. A música fica calma, e isso é muito bonito, porque o filme não força a amizade, ele constrói, pequeno momento por pequeno momento. A câmera escurece. Agora, uma coisa muito interessante sobre o Pink Palace. Ele nunca muda fisicamente de forma absurda, mas ele muda na forma como a gente enxerga. No começo parecia frio, no meio parecia ameaçador, no final parece casa. E isso é percepção, não arquitetura. Pausa. E isso é genial. Porque o filme está dizendo que o ambiente não muda sozinho. Quem muda é você. A música sobe levemente. E agora a gente chega numa das partes mais simbólicas do final. A sensação de encerramento incompleto. Porque tudo foi resolvido. Mas não de forma grandiosa. Foi resolvido de forma humana. A câmera mostra Coraline em silêncio. E isso é raro no cinema. Principalmente hoje. Porque muita história precisa de explosão emocional no final. Coraline não. Ele só deixa as coisas assentarem. Pausa curta. E isso deixa o filme mais maduro do que parece. A música fica mais profunda. Agora, uma coisa que muita gente sente, mas não consegue explicar depois de ver o filme, é que ele não é sobre vencer o mal. Ele é sobre escolher realidade. Mesmo quando ela não é perfeita. A câmera escurece lentamente. E isso muda tudo. Porque o outro mundo nunca foi uma alternativa real. Ele era uma fuga, um atalho emocional,
mas atalhos sempre cobram preço depois. Pausa. E a Coraline aprende isso da pior forma possível. A música desacelera. Agora a gente tá quase chegando no fim. Mas ainda falta uma última coisa muito importante. Uma última conversa com o outro lado. Chegando aqui, o filme já não tá mais tentando impressionar ninguém. Ele já disse tudo o que precisava. Agora ele só tá encerrando. A música fica bem baixa, quase como um eco distante. E isso é interessante, porque Coraline não tem aquele final explosivo clássico. Não tem grande discurso. Não tem vitória grandiosa com câmera girando e música épica. Ele só fecha a ferida. A câmera imaginária mostra o Pink Palace em silêncio. E depois de tudo, o mais estranho é o silêncio. Porque quando você passa por algo muito intenso, o mundo real parece quieto demais. Como se estivesse fingindo que nada aconteceu. Pausa curta. E a Coraline sente isso. Ela tá diferente. Não dramaticamente diferente, mas internamente. É aquele tipo de mudança que não dá para explicar para ninguém. A música entra leve.